Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de gerência de projetos. Eu chamo Adilson da Silva, sou professor executor dessa disciplina. Vou acompanhar vocês por os próximos, eu não vou chamar de aula, eu vou chamar de encontro, tá? Pelos próximos encontros aqui. A princípio, teremos 4 aulas, porém, isso não impede que eu acabe colocando algumas aulas extras, tá certo? Para que fique mais claro para as pessoas o que é a gerência de projetos, tá? Então, vamos começar. Primeiro, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Fim do século passado, olha, a gente fala fim do século passado, parece uma coisa tão assim, né? Mas faz o quê? 25 anos, né? 25 anos para vocês devem ser bem mais novos do que eu, a maioria. 25 anos é muita coisa, mas para mim, que tenho já 60, 25 anos é uma parte da minha vida, menos da metade, né? Então, vou falar o seguinte: fim do século passado, essa ideia de projeto começou a crescer, a tomar forma, né? Então, veja, o pessoal viu que era interessante realmente. Você conseguia levar as coisas à frente com um controle maior e a probabilidade de sucesso aumentava, tá? Então, hoje, gerência de projetos está, vamos dizer assim, consolidada como algo realmente importante e que realmente dá resultado. Mas vamos continuar. Pessoal, de novo, eu agradeço a presença dos tutores, né, aqui, né? Eu gostaria de chamar a atenção para isso, tá? Primeira web. E se não der para terminar tudo, a gente vai na próxima e continua na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, calma, tranquilidade, vamos seguir na paz. Se vocês tiverem alguma dúvida, só é falar, não precisa nem levantar a mão. Se vocês conseguirem, podem abrir e falar, tá ok? Comentários, isso é interessante porque enriquece a própria aula, tá bom? Vamos lá. Quem vai falar aqui? Eu falei conceitos básicos da gestão do projeto, entendeu? O que é um projeto, portfólio, tá? Operação. O papel de gerente de projetos, que, na minha opinião, é o cara, vamos dizer assim, né? Usando uma gíria, é o cara, tá? Vai ver isso. O ciclo de vida de projeto e as ferramentas da gestão de projeto. Beleza? Vamos seguir em frente. Olha, 20% do PIB mundial, ou seja, 12 trilhões de dólares, são gastos em projetos. Tá? Só nos Estados Unidos são gastos em torno de 300 bilhões por ano só no desenvolvimento de projetos, de aplicações de TI. Cerca de 200 mil projetos. Só da área de TI. Mas, Dilson, projeto da área de TI? Não. Projeto é para qualquer área. Tá? A partir do momento que você aprende a gerenciar projetos, é, tá? Pode, Zé Ricardo, pode falar. Todas para dúvida, posso falar no áudio, pode falar no áudio, tranquilo. Tá? É, voltando, né? Projetos, todos os tipos. Tinha dois colegas que foi engraçado, porque os dois formados, um em sistema de informação, o outro em ciência da computação. Tem um terceiro, engenharia civil, tá? E eles trabalham com gerência de projetos. Os de ciência da computação, ciência da informação, um deles estava gerenciando a construção de um pier, tá? Para uma grande empresa de mineração, tá? E o outro estava gerenciando a construção de um prédio. Mas, Adilson, o cara não é engenharia civil, mas ele é gerente de projetos. Então, ele consegue organizar isso. Tá? E o terceiro, a outra vez que eu falei com ele estava partindo para a empreitada de criar uma fazenda de energia solar aqui no interior do Ceará. Tá? Foi outra vez que eu conversei com ele, depois não falei mais, eu até ver se consigo entrar em contato com ele, que é um cara muito legal,
e tem umas histórias boas, né? De onde surgem os projetos? Olha, eu vou dizer uma coisa que é bem ampla, vamos dizer assim. Pro- Você, nós todos, somos pagos para resolver problemas. Os projetos vêm para resolver problemas, mas nós recebemos dinheiro, nós recebemos o salário para resolver problemas. Ou então gerar oportunidades para negócio. No caso aqui, eu estou resolvendo um problema. Qual é o problema? Eu estou resolvendo o problema que é o desconhecimento que muitos têm de gerência de projetos. E eu estou trazendo isso, mostrando isso a vocês, tá? Então, projetos surgem para quê? Para resolver problemas, tá? E gerar oportunidades, tá certo? Bom, qual é o objetivo de um projeto? Olha, eu tenho aqui vamos dizer assim, seis atividades ou seis objetivos a ser alcançado, como está ali, né? Então, primeiro, você pode fazer um projeto para reduzir custo. Olha, eu tenho um custo, já melhorei a produtividade ao máximo, eu tenho um produto muito bom, mas o custo está alto, eu quero diminuir o custo. Como é que eu faço isso? Né? Eu vou implantar uma nova ferramenta, eu vou mudar a forma que eu estou fazendo. Né? Outro projeto, aumentar o número de clientes. Tá? Aumentar o número de clientes, né? Eu tenho ali um mercado, vamos dizer assim, que compra meus produtos, mas eu quero ampliar, eu quero aumentar o número de clientes. Aí pode ser desenvolvido um projeto para que na venda eu consiga entregar, é uma ideia, tá? Que isso é um problema sério. Como assim? Por exemplo, você pensou em vender através do e-commerce. Ótimo, você pode alcançar o mundo inteiro com isso. Agora, você tem condições de entregar? Então, você tem que planejar mesmo isso. Atender a legislação. Vai entrar uma nova legislação e eu preciso me adequar a isso. Né? Mudar o meu processo, mudar o meu sistema para me adequar a isso. Aumentar a receita. Olha, eu tenho uma quantidade de clientes, eu tenho uma quantidade de vendas, eu quero aumentar a receita. Como é que eu posso fazer isso? Aumentando os clientes, reduzindo o custo. Bom, tá, sei lá, tenho que aumentar a receita, receber mais, né? Aumentar a produtividade, tá? Aumentar a produtividade é uma outra coisa também que você tem que pensar em projeto. Melhorar a qualidade de um produto. Eu tenho um carro popular hoje que eu já tive esse mesmo modelo, porém de anos anteriores, eu vi a mudança que teve na qualidade do acabamento do carro. Antigamente, a gente via as frestas assim, por dentro do console, hoje você não vê mais, melhorou muito. Então, com certeza, o pessoal pensou como é que fazer isso. Não é só, eita, vamos mudar aquilo? Não, é um projeto, tem que pensar. Problemas com a gerência de projetos ou com a falta dela, né? Prazos perdidos, estouro de orçamentos, retrabalhos, você refazer uma coisa, expansão descontrolada do projeto. Se você não controla, você começa com um projeto, vou fazer isso, daqui a pouco ele vai aumentando, 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 você perde o controle. Né? Quando você tem esse tipo de problema, você pode perder a reputação. A organização pode ter uma queda. Poxa, a organização tão bem falada, mas teve todo esse problema. Como é que pode? Reputação, ó. Partes interessadas e satisfeitas. Partes interessadas, pessoal, são aquelas pessoas que têm interesse no projeto de que ele saia, de que o produto seja entregue, de que o processo seja mudado. Tá? Essas são as partes interessadas. Tá? Então, se elas estão insatisfeitas, significa que o projeto não foi bem. Incapacidade de alcançar os objetivos. Eu tinha vários objetivos e não conseguia alcançá-los. Então, problemas como a falta da gerência de projetos. Tá? E o gerenciamento, cumprir os objetivos do negócio, satisfazer a expectativa da parte interessada, maior previsibilidade. Quando é que eu vou entregar? Quanto é que isso vai me custar?
aumentar a chance de sucesso, entregar os projetos certos no momento certo, resolver problemas e questões, né? É claro que há problemas que, né, você encontra e não sei nem como é que existe isso. Mas olha dois exemplos aqui, pelo menos. Olha essa placa de saída. Você no meio do escuro, você vê um problema numa boate, você vê uma placa reflexiva como essa, você corre para que lado? Para onde está apontando a seta, para onde está apontando a placa? Né? É estranho. E essa daqui? Uma ciclovia com árvores e postes no meio. Meu Deus, o que é isso, né? Como é que eu vou trabalhar dessa forma, tá? Olha, você tem que controlar isso. Outra coisa, o gerenciamento de projeto ele responde a riscos em tempo hábil. Quer dizer, eu tenho um problema, aconteceu alguma coisa que pode afetar o projeto, eu tenho que responder rapidamente. Não posso deixar, eita, vou terminar o projeto para poder pensar na mudança. Não, vou mudar logo agora. A gente vai ver que a mudança em projeto, quanto mais rápido, melhor, né? Otimizar os recursos, os usos dos recursos, quando fala isso, recursos podem ser recursos humanos, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu vou colocar em determinado parte do projeto, eu vou usar durante um tempo essa pessoa, o trabalho dessa pessoa, para depois deslocar ela para outro projeto. Então, eu consigo otimizar melhor isso. Identificar, recuperar ou eliminar projetos com problema. Identificar projeto, esse projeto está com problema. Como é que eu vou melhorar isso? Eu vou recuperar ou simplesmente eu vou eliminar o projeto? Gerenciar restrições, né? Equilibrar a influência das restrições. Às vezes, restrições mais evidentes do que outras, tá? Gerenciar melhor as mudanças. Pessoal, mudança em um projeto, havia antigamente a ideia de que o projeto começou, eu vou entregar, vou fazer um plano e vou entregar ele lá na frente do jeito que eu planejei. Nem sempre tu consegue fazer isso. Às vezes é necessário mudar durante o desenvolvimento do projeto, tá? Bom, mas o que é projeto? Falou das características, mas o que é o projeto? O projeto é algo que tem início e um fim bem definido, tá? Vai gerar um produto ou serviço exclusivo, único, tá? Todos geram um produto ou serviço único. Olha, Brasil 2014, Rio 2016, né, a construção de um ERP, a incorporação da empresa, a criação de um avião, né, o levantamento de uma casa, são projetos que têm início e fim. Não, mas Adilson, o exemplo do avião aí, e depois, se eu vou criar um, o primeiro é o projeto. Você, na verdade, cria o projeto e a linha de montagem daquele avião. Acho que o A380 tem um documentário bem interessante que fala sobre a criação, acho que é A380, sobre a criação dele, porque eram partes separadas e precisavam ser levadas para um local. Então, a primeira passagem disso em uma vila, né? Aí eu me lembro que a fuselagem passa a 15 centímetros do telhado de uma casa, num determinado ponto, né? Como é que eles iam fazer isso para passar vários? Ó? Então, assim, é o primeiro, tá certo? Depois disso vira operação. A gente vai ver o que é operação. Então, possui início e o fim bem definidos, produto serviço exclusivo é um esforço temporário empreendido com finalidade de criar um produto, serviço ou resultado único. Tá certo? Então, mas Brasil 2014, beleza, aqui foi um projeto, na verdade, não foi um projeto, vai ver que é um pouco mais amplo, tiveram vários projetos dentro dele, vários projetos que alguns não foram concluídos. Bom, tudo a serviço ou resultado único. Os projetos são criados para cumprir o objetivo através da produção de entregas. Entregar um produto ou serviço. Entrega pode ser tangível ou intangível. Agora, algo de valor. Como assim algo de valor? Algo de valor, uma máquina, algo que vai ser construído,
tangível, ou um sistema, um processo que vai passar a ser usado. Você pensou naquele processo passar a ser usado. Ele é intangível, mas ele tem valor. Categorias e fatores que justificam o projeto. Cumprir requisitos regulatórios, legais, sociais, lei, uma nova forma de enxergar alguma coisa que a sociedade está pedindo, né? Criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, tá? Um exemplo é como é o nome, aquele telescópio Hubble, né? Que ele foi colocado no ar, mas ele estava míope. Aí tiveram que fazer um projeto para corrigir, porque ele estava lá na, em órbita da Terra, não era uma coisa que eu, eita, para, traz ele, tá, bota aqui no quarto, vamos corrigir. Não, tem que corrigir lá. Então, todo o projeto foi feito para chegar lá e corrigir, botar um óculos nele. Né? Até a pessoa brincou muito na época com relação a isso. Implementar ou alterar a estratégia de negócios ou tecnologias. Implementar ou alterar. Atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas. E, pessoal, olha, imagina um projeto de 10, 18 anos e não, por algum motivo, por algum problema, alguma coisa que foi esquecida, você perder. Né? Eu me lembro disso aí de um robô que foi colocado no solo de Marte e a, a notícia era que ele acordava com samba, né? Era um samba que assim, ô coisinha tão bonitinha do pai. Por quê? O cara que tava, a pessoa, uma mulher, uma cientista, ela estava querendo, ela tinha que colocar alguma coisa para acordar e resolver botar essa música, né? Então, temos uma música, Marte já ouviu samba, viu, pessoal? Lá. Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, um projeto como esse demorou 18 anos. Uma pessoa de 18 anos da vida de várias pessoas e por um erro, por uma coisa não planejada, vai embora, como já aconteceu antes, certo? Então, é muito importante, a gente sabe hoje, da necessidade de se construir algo planejado, né? E a utilização de projetos é para isso. Fatores que levam à criação do projeto, nova tecnologia. Olha, não existia, passou a existir, eu quero usar. Forças concorrenciais, o meu concorrente está fazendo isso, eu quero fazer também. Problema de materiais, para eu ter um exemplo disso aí, uma empresa, pode falar, Vanessa, você consegue liberar aqui, ou se você não conseguir, pode colocar aqui no chat, tá? Também estou acompanhando, ok? Aqui a gente consegue liberar para ela, mas que, vamos ver agora, ah, oh, agora vem, Vanessa, pode falar. Cala a boca. Diga, Vanessa, pode falar. Qual é a tua pergunta? Bom, se que a Vanessa puder, ela entra e continua aqui, tá bom? É, bom, forças concorrenciais, mudanças políticas. Mudou um imposto, mudou a forma, mudou a política, né? Demanda de mercado, o mercado está pedindo isso. Mudanças econômicas. Olha, na época que tivemos a mudança da moeda, a última que teve foi do Cruzeiro Novo, se eu não me engano, para o Real, né? Eu participei de um projeto muito forte em cima disso aí, né? Que começamos no ano anterior e foi evoluindo até chegar na mudança do Real, que foi em junho de 1994. Tá? Solicitação de cliente, o cliente pediu para mudar alguma coisa. A Sânia mesmo dizendo, pô, cara, acabei de entrar, estou perdida. A gente está no início ainda, tá? Está começando a falar sobre o projeto. Acompanha aí, depois de uma revisada no início que está sendo gravada a aula, tá? Então, olha,
demanda dos envolvidos, requisitos legais, melhorias em processos, oportunidades estratégicas. Ó, apareceu uma oportunidade, né? Vamos lá fazer um projeto para alcançar aquilo ali. Necessidade social, considerações ambientais também. Ah, eu ia falar, problema de materiais. Eu conheci uma empresa, minha esposa trabalhou até nessa empresa, e eles tiveram um problema. Qual? Eles tinham preparado o projeto todo para usar um componente. E vinham usando esse componente há um bom tempo, certo? Há um bom tempo já. Aí, de repente, o fornecedor disse: Nós vamos fechar. E aí, agora, onde é que eu vou conseguir o componente semelhante? Eles tiveram que fazer todo um trabalho, um grande projeto de pesquisa, principalmente, para conseguir um fornecedor semelhante. Tá? O gerenciamento de projetos, segundo o PMI, que é o órgão internacional, né? É uma instituição que está à frente de projetos, tá? De projetos que podem ser. Como orientar os projetos da verdade, ele apresenta aqui, ó, essa quantidade de processos, tá? Que vão ajudar a alcançar os objetivos do projeto, tá bom? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Gerenciamento de projetos, ó, identificação, tem algumas fases, vamos dizer assim, né? Identificação dos requisitos, abordagem das diferentes necessidades, estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, gerenciamento das partes, tá? Que são interessadas, equilíbrio das restrições. Então, tudo isso aí, o gerente de projeto, o projeto vai atacar. Identificar os requisitos, o que é que o usuário, o cliente quer, tá? Abordar as diferentes necessidades. Eu sempre digo o seguinte: você que vai levantar os requisitos de um projeto, você não vai levantar o que o cliente quer, e sim o que ele precisa. Nem sempre ele sabe o que precisa. Ah, eu quero isso. Eu me lembro muito de que eu brincava com um cliente, que eu dizia a ele assim: cara, calma, primeiro vamos tratar de entregar os pedidos aqui, depois de pensa em entregar em Marte. Você já quer entregar em Marte, tem calma. Né? Nós estávamos criando um sistema para registrar os pedidos e entrega. Tá? Isso fazem mais de 20 anos. Aí ele ficava rindo, mas ele tinha, não, quero isso, quero isso, quero aquilo, quero... Calma, vamos ver o que você quer. Ele pensou lá numa coisa bem interessante e que eu disse, uau, muito legal. Mas vamos ver, aos poucos ele vai chegar a implantar isso. Eu trabalhei 7 anos lá e nunca implantamos. Por quê? Porque não era uma necessidade, era uma coisa que ele queria, mas ele tinha outras necessidades que nós tivemos que tocar, que abarcar isso primeiro, tá certo? E aí vem estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, conversar com o teu cliente muito, bater papo, entender, entrevistar, registrar, certo? Gerenciamento das partes interessadas é justamente isso. Quem é que tem interesse? O que é que você quer? Como é que eu posso te atender? Tá? Ter um equilíbrio entre as restrições conflitantes, o escopo, qualidade, cronograma, orçamento. Ah, isso aqui é legal, mas é muito caro. A gente não consegue fazer isso, não. Tá? Vai custar muito. Você tem condições de pagar? É uma coisa que sempre amedronta o pessoal, sabia? Você tem condições de pagar. Bom, aí veja, vamos continuar. Aqui, ó, o que essas imagens têm em comum? Olha, uma linha de montagem de automóvel, né? A impressão de um jornal, tá? A entrega de mercadorias, tá? Se repete dentro de um período, né? Sai, sei lá, a cada 10 minutos sai um carro pronto da linha de montagem. Tá, não sei direito. Aqui, olha a quantidade de jornais sendo impressos, né? Hoje é muito menos do que antes. A previsibilidade, né? Aqui, ó, a entrega, chegou, saiu, né? Isso aqui é o mesmo produto sendo feito. Aqui falta configurar para gente ainda bloqueado sua imagem.
As nossas estruturas, será que vocês conseguem nos ajudar nisso? Vamos continuar aqui. É, Vamos fazer o seguinte, Jorge, se você quiser falar, vamos combinar. Vocês levantam a mão e a gente tenta liberar aqui para vocês falarem. Ok? Tranquilo? Bom, tá aqui são operações. Ó, Tu Gomes, vamos lá. Como é que a gente faz? Acho que promove para planilista, né? Ok. Acho que você já consegue falar. Vamos ver se abre aqui. O microfone da barra inferior da tela. Pode falar, Sumo. Pronto, professor, você está me ouvindo? Agora tô. Pode Pronto, falar. show. Professora, só uma sugestão. Teria como Hum. colocar essas aulas para mais tarde, no horário de mais tarde, de 7, 8 horas? Olha, é mais complicado, porque eu tenho outras atividades. Inclusive, eu tenho essa mesma aula agora de 19 horas para outra turma. Agora, eu posso organizar para que a gente pegue, por exemplo, um horário, talvez num sábado à tarde, se isso ajudar. Professor, seria ótimo, porque esse horário, a maioria ainda está em horário de trabalho, né? Eu estou aqui no trabalho e escutando aqui, Tá acompanhando. certo. Eu Era vou, só eu isso mesmo, vou, essa sugestão. eu vou procurar isso, tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, continuando aqui, aqui são operações, são ações contínuas cujo resultado em um dado período contribui para o atendimento da necessidade administrativa, operacional, tá? Olha, quando você tem um projeto, você vai fazer um projeto para você liberar entregar um produto, né? É um projeto para entregar um produto. Então, quando a gente vê aqui essas operações, teve antes um projeto que criou essa linha de montagem para o carro, essa impressão do jornal, tá? Mas olha, foi um projeto que gerou o que a gente chama de operação, tá? Então, projeto versus operações, os dois são realizados por pessoas, tem restrições, recursos limitados, perdão, são planejados, executados, controlados. Agora, projeto atinge o objetivo e encerra, tá? Enquanto a operação continua. É... Ricardo, levanta a mão aqui, Ricardo, sempre levanta a mão. Ó, Vai, ô, pode professor, falar. posso ter uma dúvida? Pode. Pode, olha. Essas operações só acontecem em empresas muito grandes, de grande porte, para fazer esses projetos. Não, vamos lá. Isso aí é que está. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Muito obrigado. Veja, Nada. quando a gente fala operações, é tudo que acontece repetitivamente, né? Mas, por exemplo, vamos lá. Eu estava conversando com um aluno e eles têm, assim, era uma empresa que fazia passeios principalmente para a escola, tá? Então, cada passeio era quase que um projeto, né? Porque ele tem fases para você chegar, você prepara tudo e a operação é o passeio, é o dia. Então você vai ter que ter um controle de quem está chegando, quem vai acompanhar, quais são os carros que vão, qual a hora de partida, de chegada, qual o itinerário, tá? Então veja, uma operação ela pode é, ser a conclusão de um projeto. E não precisa só, e aí eu falo por conhecimento, não precisa só ser para uma empresa grande. Eu estou num projeto agora, um pouco antes daqui da aula, eu estava tendo uma reunião com o colega, né, que estamos à frente desse projeto. O projeto, na verdade, está tentando começar uma empresa em cima de uma ideia, tá? Então, contratamos pessoas, estamos realizando o projeto, construindo o projeto, usando, é,
como é que eu diria, ferramentas que eu conheço da gestão de projetos para acompanhar isso, tá? Para fazer. Então, por exemplo, a gente vai ver, vai falar aqui sobre gestão ágil de projetos. Eu estava conversando com ele como a gente estava levando a nossa reunião diária, tá? Que é uma forma de trabalho. Agora, veja, sabe quantas pessoas tem nesse projeto? 4 pessoas. Eu, ele, mais 2 pessoas, certo? Então, não é algo grande. Então, um projeto você pode utilizar, você pode ter esse projeto para, independente da quantidade de pessoas. Agora, a ideia é você planejar, é você criar as fases e aplicar isso. Tá certo, Ricardo? Então, espero ter respondido. Não precisa ser só Entendi empresa agora, grande. professor. Não precisa ser só empresa grande, não. Tem empresas pequenas, né? Às vezes a gente tem aquele projeto do eu sozinho também, né? Mas você tem que se organizar, tá Sim, bom? entendi agora. Muito obrigado, professor, Ou pela nada. dúvida. Não, eu que agradeço as perguntas de vocês, porque isso traz é, coisas que outros poderiam ter dúvida, né? A gente ajuda a esclarecer, tá joia? Vamos continuar. Essas imagens aqui, ó, duração, anos e anos, né? Muito usado em governo. Isso aqui são os programas. Programa de aceleração do crescimento, o programa Fome Zero, né? Foi do primeiro mandato lá de Lula, né? Programa Rio 2016, programa Brasil 2014 da Copa, né? É um plano estratégico que engloba diversos programas, certo? Diversos projetos, na verdade, tá? Então, agrupamento de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para obtenção de benefícios, estratégias e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então, eu crio um programa porque eu tenho um projeto para isso, para isso, para isso, para isso, e esses projetos juntos é que vão fazer com que a gente chegue a até mais de um objetivo. Então, o programa, ele ajuda você a gerenciar os vários projetos, certo? Então, também tem programas focam nas interdependências entre os projetos, quando o projeto depende de outro, tá? Brasil 2014 teve um projeto, qual era? Da criação das arenas. Beleza, vamos levantar as arenas, né? Tem a Arena Pernambuco, a Arena das Dunas, a Arena, acho que a de Manaus, que eu estou esquecendo o nome agora, que também foi bem feito, bem pensado, mas o projeto de levantar as arenas era o projeto de fazer chegar até as arenas as pessoas, né? Aqui, eu moro aqui em Pernambuco, em Recife, a arena foi criada numa cidade próxima, né? E foi criada linhas de metrô para chegar até lá, certo? A pista, a rodovia para chegar até lá. Então, são projetos que impactam no projeto principal. Eles vão solucionar problemas entre os projetos. Ah, ótimo, a arena ficou muito bonita. Como fazer o pessoal chegar lá? Tá? E aí também tem a ideia dos portfólios, né? Coleção de projetos. Se eu tinha projetos, programas para juntar uma coleção de projetos, agora eu tenho uma coleção de programas e outros trabalhos agrupados que vão fazer o portfólio. Aí isso você encontra normalmente em empresas, tem uma ideia de uma coisa mais a longo prazo, né? Foca no objetivo estratégico, orienta as decisões de investimento, tá? Então você vai ter esse conjunto de projetos, de programas que você vai estar implantando, você vai estar acompanhando cada um deles, tá? Fala mais de estratégia. Bom, aqui eu falei um pouco do ambiente organizacional, tem estratégia, que vão ser apoiadas pelo portfólio. O portfólio ele vai ter programas e projetos dentro dele, e esses programas e projetos devem gerar operações, tá? Então, as operações eles vão impactar no negócio, impactar na estratégia também. Esse é um ciclo que vai sendo revisto. Aqui eu mostro um quadro com a diferença entre projeto, programa e portfólio. Rapidamente, projeto, escopo reduzido, entregas específicas. Programa, escopo abrangente, pode sofrer modificações para atender a expectativa de negócio. E portfólio possui escopo de negócio que acompanha a estratégia da organização, onde a organização quer chegar,
como ela quer ser reconhecida, tá certo? Então, lembrando, pessoal, essa aula está sendo gravada, certo? E eu vou disponibilizar ainda hoje essa apresentação, tá? E já vou pensar como fazer isso no horário como a Su pediu, né? Falou aqui e realmente eu sei como é que é isso, tá bom? Mas aí eu vou ver como eu posso atender de uma forma. Eu sei que não vou poder fazer todas as aulas, mas dá para a gente tentar, tá bom? Aí eu entro em contato com vocês ainda através dos avisos lá, tá bom? Então, gerenciamento de projetos organizacionais, de portfólio, ali estratégia através da seleção de programas. Eu vou escolher os programas e os projetos para atender estratégia. Gerenciamento de programas, harmoniza seus componentes e controla a interdependência entre os projetos, tá? Os benefícios que eles trazem. E o projeto permite atingir um objetivo, uma meta definida. Tá? Uma coisa que eu queria falar, existe a ideia do Balance Scorecard, que a gente vai falar depois, que vai utilizar isso muito. Pensar em estratégia, pensar nos projetos, pensar nas metas. Tá? Vamos lá. Ciclo de vida do projeto. São as diversas fases pelas quais o projeto passa. Tá? Então, o ciclo de vida do projeto pode ser preditivo, adaptativo, a gente vai ver. Tá? Aí eu vou falar um pouco mais à frente, tá bom? Ele fala aqui, ó. Preditivos são projetos orientados por um plano. Quer dizer, começa uma coisa e vou entregar aquilo vou ficar naquilo até o fim, aquele plano. E o outro, projetos ágeis, que são adaptativos. Né? Mudanças que aparecem de última hora, eu vou e mudo para atender o projeto. Tá? Ciclo de vida de projetos. Tá? Aí vem aí, ó, o nível de atividade, o esforço, a quantidade de pessoas. Veja, quando eu determino as atividades, né, aí eu vou ver as fases, vou ver os recursos, tá? De forma que eu tenha o custo mais acessível, tá? E depois, com o tempo, posso até aumentar gradativamente, tá? Mas a ideia é que eu tenha um controle durante todo o projeto, né? Sempre medindo, vai passar do limite. Olha, isso é tão interessante que às vezes projetos eles não nem são tocados porque eles já passam do escopo. Eu me lembro muito bem, quem quiser assistir, tem uma série muito interessante no streaming, bem conhecido, que é Filmes que Mudaram o Mundo, e o filme que mudou muita coisa, que é o Esqueceram de Mim, ele foi recusado pela Warner, porque a DC só pagava, se não me engano, 31 milhões de dólares para fazer, e o orçamento era 32, agora 31,5, 33,5, coisa assim. E aí eles disseram, não, a gente não faz. A gente planejou, que a gente planejou de gasto foi isso aqui, e é só isso. Aí a Warner saiu do projeto, a Fox entrou, disse, a gente banca, e eles conseguiram fazer. Assim, é interessante que você tenha esse valor inicial e você pense nele na hora que estiver fazendo o projeto, né? Para que não passe, certo? Riscos, né? Riscos e certezas no início do projeto, você tem que pensar, tá? E você vai, à medida que o projeto vai avançando, você vai vendo se os riscos crescem, diminuem, se você consegue eliminá-los, tá? Riscos que sejam reais, tá? O produto, né, o produto ou o resultado final do projeto pode ser mudado mais facilmente no início, pessoal. É o seguinte, se tem uma mudança no projeto, é interessante fazer logo no início. Não deixar para fazer no fim, nem depois que o projeto esteja terminado. Você vai criando metas nesse projeto, você vai, na verdade, olha, o Ricardo falou uma coisa interessante, né? Você vai criando metas nesse projeto. Pessoal, só explicando, eu estou olhando para cima porque meu monitor com o chat fica aqui em cima, tá? Em cima daqui da câmera. Então, voltando, você vai criando metas para esse projeto, para, assim, não são metas, são, desculpa eu trocar, em vez de metas, marcos. Eu tenho que chegar até aqui. Eu tenho que chegar até aqui. Eu tenho que chegar até aqui com esse valor nesse tempo. Eu tenho que chegar até aqui e ter entregue isso, isso e isso. Você vai criando marcos para poder se organizar.
David disse que não está conseguindo ver os comentários. Eu vou estar sempre chamando a atenção, tá? Mas realmente eu peço para dar uma olhada nisso aí, pessoal. Que só tá para playlist, né? Deixa eu ver aqui. Everyone. Vamos seguir por aqui, ó. Sempre use everyone na hora de fazer um comentário, tá, pessoal? Que aí fica para todo mundo. Beleza? Ok, vamos nessa. Das partes interessadas de influenciarem as características do produto final mais alta no início, torna-se cada vez menos conforme o projeto continua. Então é interessante você, lembra que você converse com seus clientes, seus usuários, tá? Você vai pegando tudo que eles estão pensando, para quando começar a seguir em frente, de repente eles chegar a dizer, opa, não foi isso que eu pensei, né? Confirme, teste, é interessante testar para ver se tudo que você pensou e conversou foi aquilo realmente que ele estava pensando, tá? É mais fácil você adequar no início. O ciclo de vida do projeto determina as fases do desenvolvimento do projeto, estabelecendo o que precisa ser feito. Aí veja, a ideia é os custos com o tempo do projeto vão aumentando e o risco e incerteza vão diminuindo. Eu tenho que chegar a um equilíbrio nisso. Tá joia? Bom, o ciclo de vida define que trabalho deve ser realizado em cada fase. Sequência clara e lógica de eventos e atividades devem ser feitas. Tá? Quais as entregas? Então, para cada fase, quais são as entregas que eu tenho? Tá? Quem está envolvido em cada fase? Como controlar e aprovar cada fase? Cada fase. Como controlar e aprovar cada fase? Tá certo? Bom, aí vamos falar dos tipos de ciclo de vida. O primeiro deles, preditivo. Escopo, prazo e custo do projeto são determinados nas fases iniciais. Eu vou terminar isso em tanto tempo, vou entregar tudo isso aqui e o custo é tal. Tá? Aí, no caso do preditivo, quando tem alguma mudança, você tem que controlar bem direitinho. As mudanças são muito restritas. Tá? Então, são também chamados de ciclo de vida em cascata, porque você realiza uma atividade para poder realizar outra, tem que terminar a anterior e assim por diante. Tá? Esse é o preditivo. Agora, você tem o iterativo e incremental. Tá? Iterativo interativo, não é no mesmo. Quer dizer, iterações, partes, pedaços. O escopo, prazo e custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida, mas as estimativas são modificadas após o maior conhecimento do projeto. Aí vem uma coisa, pessoal. Normalmente você começa um projeto, você tendo a ideia de onde quer chegar, tá? Mas como você vai chegar lá, às vezes isso muda ao longo do projeto, por causa de alguma dificuldade que você encontra, por causa de alguma facilidade que você encontra. Tá? Então, à medida que vai aumentando o conhecimento, você vai mudando essas estimativas. Tá? De repente, uma coisa mais complicada, uma coisa mais simples, uma coisa que eu fiz já vai ajudar em outra. Tá? Desenvolve por meio de uma série de ciclos repetidos, incrementando sucessivamente as funcionalidades ao produto. Então, eu começo com o núcleo do produto e vou agregando outros. Então, partes e incremental. Eu vou incrementando alguma coisa, aumentando ele, tá certo? É uma forma bem interessante de trabalhar. E o ciclo de vida adaptativo, que são ágeis, interativos ou incrementais, o escopo é detalhado e definido, definido e aprovado antes de uma interação. Então, veja, ao invés de eu definir o escopo lá no início, eu defino algo lá no início, mas é uma coisa, vamos dizer assim, mais superficial, coisa mais macro. E toda vez que eu tiver para fazer uma interação, desenvolver alguma coisa, aí eu paro e detalho aquela coisa que eu vou desenvolver. Vou fazer o quê? Eu vou entregar, ou vou fazer um exemplo da área de informática, tá? Eu vou entregar o cadastro de alunos do controle acadêmico. Eu já criei professores, já criei cursos,
já criei outra série. Agora é o de alunos, então eu vou detalhar tudo que vai estar dentro daquele escopo, antes do início. Aí, quando eu terminar, eu fiz aquilo, eu me preparo para fazer o outro pedaço. Então, essa é a ideia do adaptativo. Qual a vantagem? Se tiver alguma mudança, eu já coloco ela naquela parte que eu estou construindo, naquele momento que eu estou construindo. Isso ajuda bastante. E o híbrido, que é um preditivo e o ágil. É uma combinação de um ciclo de vida adaptativo e um preditivo, tentando usar o melhor dos dois. Tá? Fases do projeto. As fases do projeto são as atividades que precisam ser feitas para combinar em uma ou várias entregas. Tá? Podem ser sequenciadas, sobrepostas, né? Você pode fazer em paralelo, tá certo? A depender do que o projeto tenha. Então, a duração e quantidade também são variáveis. Eu posso ter várias fases, por exemplo, posso ter a fase de planejamento, mas posso ter uma fase de planejamento, construção, entrega. Planejamento, construção, entrega. Depende do que eu pensei, depende do ciclo de vida, depende do projeto que eu estou fazendo e da entrega, né? Da necessidade. Fase do projeto. Veja, sinto que isso acontece por nem sempre envolver as áreas responsáveis, né? Vamos ver aqui. Essa parte incremental que o senhor falou é para deixar o projeto interessante? Poderia informar? Não, na verdade, essa parte incremental é o seguinte, é que eu estou criando o projeto, eu penso o projeto como um todo, só que eu vou construindo. É aquela história. Não dá para construir tudo de uma vez. Então, eu construo esse pedaço, depois esse pedaço, depois esse pedaço, e eu vou, no tempo que eu vou construindo, eu vou verificando. Construí o primeiro, construí o segundo. Na hora que construir o terceiro, tem uma mudança do primeiro. Aí eu já vou adaptando, tá? Então, é essa a ideia. Deixa o projeto realmente fique interessante. Agora, o gerente de projeto ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Aí sinto que isso acontece por nem sempre envolver as áreas responsáveis. Cada setor tem uma visão da necessidade. Olha, porque fala aqui, ou é ferramenta, processo, layout, máquinas, comento isso por algumas vezes sofremos o nosso projeto. Eu acho que uma das principais coisas, por trabalhar com projeto já há um tempo, que eu vejo, certo, é que às vezes o pessoal faz o projeto, pensa no projeto, mas não pensa no que o cliente quer. E olha, eu já me coloquei do lado do cliente, atualmente eu estou do lado da construção, né? Mas eu já me coloquei até uns 2 anos atrás, eu era um cliente, passei um tempo como cliente. Então, trabalhei na construção, passei um tempo como cliente e foi uma experiência ótima, até para ver os problemas. Mas teve um fato que ocorreu onde o pessoal falou comigo para um projeto, foi ótimo, tudinho, me disseram que ia entregar 3 coisas, né? 6 meses depois me entregaram 3 coisas. Disseram que ia entregar 4, 6 meses depois me entregaram 4. Fantástico, foi ótimo. 2 que eu tinha pedido e 2 que eu nem sabia para que era. Mas que o pessoal lá teve a ideia, achou que seria interessante. Como assim? Eu sou usuário. Quem sabe das minhas necessidades sou eu. Se você tinha essa ideia, viesse conversar comigo para eu dizer, realmente, né? Realmente eu vou usar. E sabe quando foi que eu usei esses dois que mandaram? Nunca. Né? Aí foi interessante que eu perguntei para o gerente lá, para o analista, era analista de sistema na época. Eu perguntei a ele, olha, quem foi que decidiu isso aqui? A gerência. Aí, sabe? Liguei para a minha gerência. Vocês pediram isso? Não. Ah, beleza. Aí eu voltei. Qual foi a gerência? Não, a minha gerência. A sua gerência. Lá, a gerência. Veja, se tinha essa ideia, venha conversar com o seu gerente, com o seu usuário, para ver se é isso que ele quer. Agora, aí vem o outro lado. Muitas vezes o usuário ele quer coisas, né, bem diferentes. Aí você tem que conversar com ele, chegar a um acordo, ver se realmente aquilo é a necessidade dele. Tá joia? Vamos lá. Fase do projeto.
Aí aqui tem uma abordagem para a limpeza de um local de tratamento de resíduos perigosos. Aí tem um exemplo aqui, ó, desativação das instalações, remoção de limpeza de resíduos, paisagismo. São 3 etapas. Mas isso aqui eu posso fazer em várias fases. Eu posso dividir em vários projetos cada etapa dessa, tá? E aí, nos projetos, eu posso ter desenvolvimento do conceito, estudo da viabilidade de um projeto, requisitos do cliente, desenvolvimento da solução, projeto, protótipo, pessoal, protótipo, trabalhar com protótipo, você verificar se aquilo realmente vai funcionar, né? Às vezes você cria sistemas que não tem sentido. Eu me lembro de um projeto que ocorreu aqui na cidade de Recife, que era para colocar nas paradas de ônibus, olha, uns vídeos, uns visores, que ia mostrar o tempo que o ônibus estava para chegar, tá? E que foi colocado abandonado porque não estava funcionando, né? Fora que houve muito vandalismo, tá? Mas não estava funcionando. E aí depois eu vi nascer mais de um, primeiro um, depois vários outros, aplicativos que mostram para a gente quanto tempo falta para o ônibus chegar. E aquilo funciona mesmo, né? É bem interessante. É uma plataforma, tá? Tem um conceito interessante, tá? Construção, transição é entregar as parte da fase do projeto, do projeto, entregar o que você construiu para a pessoa usar, tá? Faz parte. Comissionamento, revisão de marcos, foi tudo feito corretamente, né? Eu vou estar vendo, né? Lições aprendidas é outra coisa, pessoal. Com o tempo, você vai aprendendo lições que você pode vir a usar lá na frente. Eita, naquele projeto aconteceu isso, não foi legal. Podia ter sido de forma diferente, podia ter feito outra coisa, tá? Lições aprendidas, né? Bom, ciclo de vida do projeto versus produto. O ciclo de vida do projeto passa por uma série de fases até criar o produto. O ciclo de vida do produto é mais amplo. Ele começa com a ideia, passa pelo plano de negócio, o ciclo de aceitação do produto. Então, ele vem, você cria aquele produto, ele vai ter a introdução, o crescimento, a maturidade, e depois o declínio do produto. Bom, aí chegamos numa parte onde é interessante falar desse cara, o gerente de projetos. Vocês querem ser gerente de projetos? Se preparem. Se preparem, porque vocês vão ter que estar pensando sempre no projeto, no que está acontecendo, como as coisas que ocorreram vão influenciar no projeto, tá? Vocês vão ter que ter essa visão, tá? Como que, dá um exemplo aqui, como que o tarifaço do Trump vai afetar meu projeto? Ah, não afetar em nada, não, vai afetar porque eu vou precisar comprar maquinário americano, e aí, será que isso aí vai afetar alguma coisa? Eu vou conseguir importar? Bom, né? Ele tem que estar de olho em muita coisa. É a pessoa alocada pela organização para liderar a equipe responsável para alcançar os objetivos do projeto. Olha, eu queria que vocês gravassem uma coisa. O nome aí, ó, a palavra liderar. Ele não é o cara que vai mandar. Ele é o cara que vai liderar a equipe, tá? É diferente. Liderança, certo? Liderar uma equipe, mandar na equipe, tá? Diferente de projeto. Olha a esfera de influência. Ele influenciou a equipe do projeto, gerente de produtos, tá? Gerente de recursos. Aí ele vai também influenciar patrocinadores, órgãos reguladores, comitês, aí série de coisas. Mais interessado em fornecedores, clientes, usuários finais, tá? Olha as habilidades do gerente. Eu vou ter essa figurinha dele correndo assim, né? Porque o cara corre para lá e para cá, tá? Então, ele vai ter que ter habilidades técnicas, né? Quando eu falo habilidades técnicas, conhecer um pouco da área onde o projeto está sendo criado, né? Ou para a qual está sendo criado. Habilidades comportamentais, isso é importantíssimo. Eu conheço alguns gerentes que eles conseguem tirar leite de pedra, tá?
Eles pegam aquela pessoa totalmente crua e eles conseguem incentivá-los de uma forma que o cara se transforma e consegue chegar ao fim do projeto com sucesso, tá? Então, habilidades comportamentais, resolver conflitos, brigas, confusões ali, dentro daqui, acalmar os ânimos. Então, habilidades comportamentais são muito importantes. E habilidades em gestão de projetos, tá? Estratégia e se programar, ele precisa ter isso sim. Estratégia e se programar, com certeza. Se programar, você faz. Agora, veja só, quando eu falo se programar, ele tem várias ferramentas para isso, tá? A ideia do PMI, né, ele vai ter isso. A estratégia é, por exemplo, eu começar com uma coisa, depois passar para outra. Vamos lá, vou construir um pier. A primeira coisa é ver fundação. Poxa, eu estou na beira, estou construindo um pier para avançar no mar. E essa fundação, como é que ela vai ser? Como é que eu vou pensar nisso? Então, aí eu vou primeiro tratar isso, a estratégia, tratar isso primeiro, depois partir para outras coisas, tá? Programar primeiro isso, primeiro, depois aquilo e, né, seguir uma linha. Então, o gerente de projeto, ele tem que pensar nisso. Aí depois olha, ele vai ter que tratar com as pessoas que têm interesse, vai ter que tratar com os fornecedores para que ele receba o que ele precisa na época certa, no momento certo, tá? Tudo isso ele vai ter que fazer, tá joia? Então, tem essa história aí, tá? Olha a habilidade do gerente de projeto. Tá? Pessoal, a gente completou 1 hora agora. Eu vou passar mais um pouco. Eu com certeza não vou conseguir terminar toda a apresentação. Eu vou passar mais um pouco. Já sei que vamos ter mais de 4 encontros, tá certo? Vamos ter mais de 4 encontros. Mas, se vocês me permitirem, eu vou fazer pelo menos 5 ou 6 aulas, tá? As aulas vão estar gravadas, vou ver os horários para a gente conseguir fazer tudo, tá bom? E entregar a vocês todo o arcabouço de conhecimento, tá bom? Vamos lá? Habilidade de projeto, ele tem que ter liderança, tem que ser capaz de influenciar. Veja, pessoal, eu trabalhei com um gerente que era. Então, eu voltei a trabalhar com outro agora que é do mesmo jeito. Tá? Ele influencia. Ele conversava com a gente de uma forma que se eu não conseguisse entregar o que ele tinha pedido, eu ficava mal. Eu disse, caramba, ele estava confiando em mim, eu não conseguia entregar, eu ficava agoniado com aquilo. Né? O cara tinha capacidade de influenciar de forma, vamos dizer assim, boa. Né? Olha, eu nunca vi ele pedir para você virar à noite, nada. E ele sempre dizia o seguinte: em quanto tempo você me entrega isso? Aí você dizia, e na maioria das vezes ele acatava, tá? Era bem interessante a forma de trabalhar. E hoje eu tenho isso também, tá? Hoje eu tenho isso com o trabalho com... Eu tenho 4 gerentes mulheres, certo? 4, 5, tá? 5 gerentes mulheres e um gerente homem. Um não, dois gerentes homens. Eu trabalho em vários locais, vários projetos. E elas todas têm uma característica, elas são muito proativas, tá? Eles também, então, essa é a ideia. Então, eles me escutam, né? Eu falo o que eu acho que pode acontecer, a gente conversa, e é essa a ideia. Aí vem a ideia da construção de equipes. Eu vi um exemplo de construção de equipes, caramba, eu fiquei, assim, até hoje, né? Eu elogio muito essa pessoa, acho uma pessoa fantástica, apesar de ser uma amiga pessoal, uma pessoa fantástica, e ela construiu uma equipe, sabe? E a começar pelo lema. Quando você entra na área, ela manda uma plaquinha dizendo assim: bem-vindo ao hospício. Mas só que é um hospício controlado, é um hospício planejado, mas a ideia do hospício é que eles não se limitam ao que eles já fizeram ou que os outros fizeram, eles vão além e eles estão criando coisas novas, sabe? E ela conseguiu montar a equipe, foi fantástica, a equipe é fantástica, tá? Saber se comunicar, outra coisa, olha, eu quero assim,
Mas por que isso? A pessoa olhar e se dizer, ah, não, já sei, já entendi o que ele quer. Saber negociar, né? Ter raciocínio lógico, capacidade de gerenciar conflitos, tá? Então, até uma pessoa está dizendo assim, imagina um gerente que tem que trabalhar com uma pessoa que é super otimista, tudo vai dar certo, eita, que legal. E aquela pessoa que é assim, não, tudo vai dar errado. Eu nunca vi isso dar certo, nunca vi. Ele tem que saber levar isso, tá? Ter uma consciência política e cultural. Por quê? Porque há pessoas que, dependendo da cultura, só trabalham meia tarde, só trabalham meia noite, e eu tenho que colocar essas pessoas para trabalhar, né, de forma que eu aproveito o melhor delas. Eu tenho um colega que ele trabalha das 4 da tarde às 4 da manhã, tá? Normalmente as minhas reuniões com ele eram 11 da noite e 4 da manhã, que era quando eu ia dormir, e quando eu acordava, conversava com ele para saber o que ele tinha feito, como é que estava, precisava de alguma coisa, certo? Aí eu usava o dia para entregar isso a ele, tá? Tomada de decisão, tá? O gerente tem que ter a condição de tomar decisões assertivas, né? Ter flexibilidade e capacidade de adaptação. Olha, em outras palavras, que jogo de cintura, tá? Que jogo de cintura. Ângulo de talentos do PMI. O PMI, ele trabalha, o PMI, Project Management Institute, né? Instituto de Gerenciamento de Projetos. Veja, olha o triângulo que ele usa. Técnica de gestão de projeto, liderança e estratégia de negócio. Então, técnica de gestão do projeto, conhecimento, habilidades, comportamentos relativos domínio, a domínios específicos, está errada ali a palavra, e de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Aspectos técnicos de execução de sua função de gerente de projeto. Aí, liderança, conhecimento, habilidade, comportamento necessários para orientar, motivar. Não, você consegue, você tem um técnico que ele atua aí. Eu me lembro muito bem de um colega, torcedor de um outro time diferente do meu, ele dizia, cara, esse técnico é muito bom. O pessoal não joga bem, mas com ele o pessoal se transforma, porque ele consegue incentivar, dizer, você consegue, faça assim, assim, o pessoal acreditava, né? Um técnico de futebol que eu vi, e eu vi isso em campo, o cara liderar de uma forma que ele tinha um jogador que ele batia muito forte na bola, sempre era pancada. Aí eu vejo que estava lá no jogo, quando eu vi isso, achei super interessante, porque ele chegou, o cara que só dava pancada na bola, quando o cara se preparou para bater, ele gritou: Fulano, Fulano, coloca, coloca. O cara olhou para ele coloque. Pois o cara colocou a bola e fez o gol. Tá? Habilidade, de liderança, tá? Das pessoas acreditarem no que você está falando. Né? Conhecimento, expertise no setor e na organização, de forma a melhorar o desempenho. Olha, aí eu queria fazer uma observação nessa aí do conhecimento do setor. Às vezes, você pode driblar a sua falta de conhecimento, você como gerente de projeto, sua falta de conhecimento do setor, trazendo uma pessoa ou pessoas que conheçam muito do setor e ouvindo o que elas têm a dizer. Pode ser até o próprio cliente, podem ser os funcionários do setor, os funcionários daquela parte. Tá? Então, isso é interessante. Tá certo? Habilidades em liderar pessoas, ser otimista e positivo, ser colaborativo, gerenciar conflitos, comunicar bem, respeitar as pessoas, ter integridade, né? Ser aprendiz, foco nas coisas importantes, raciocínio crítico, integridade. Eu me lembrei de um caso que eu, conversando com uma colega, ela disse: eu não gostei de trabalhar com fulano porque ele ficava me olhando, ele ficava soltando piadinha. Olha, isso não cabe, né? Seja íntegro, respeite as pessoas e conquiste o respeito delas, tá? Vamos lá. Aqui eu não tenho a diferença entre líder e gerente, tá certo? Então, gerenciamento, né? Direta usando poder posicional. Você gerencia usando o poder que você tem da posição que você está, tá?
A liderança, ela guia, influencia, colabora, faz com que a pessoa, vamos dizer assim, abrace aquele projeto, abrace aquela atividade, tá? O gerenciamento, ele mantém, a liderança, ele desenvolve, tá? Mas tem administrar, inovar, foco em sistemas de estrutura, foco em relacionamento com pessoas, a liderança, tá? Gerenciamento apoia-se em controle, a liderança inspirar confiança. Foco em meta de curto prazo, liderança foca em visão a longo alcance. O gerenciamento pergunta como e quando, a liderança pergunta o que e por quê. Né? Foco nos resultados, um foco no horizonte, o outro. Aceita status quo, questiona status quo. Né? Age corretamente e faz o que é necessário fazer. Foco em questões operacionais, solução de problemas, foco em visão, alinhamento, motivação e inspiração. Tá? Essa é a diferença de gerenciamento e liderança. Tá? Para definir o estilo de liderança, é um líder, atitudes, humor, necessidades, valores e ética. Integrante da equipe, atitudes, humor também, organizacionais, finalidade, né, estrutura, tipo do trabalho, e ambientais, ação social, econômica e financeira. Então, tudo isso ele leva em consideração para seu próprio estilo. Personalidade do gerente, autêntico, cortês, criativo, né, conhecimento cultural, emocionalmente, vamos dizer assim, controle emocional, né, intelectual, inteligente, é um gerente nato, vamos dizer assim. Ele não precisa ser um gerente nato, mas ele precisa ser um gerente, tá? O gerente no bom sentido, de organizar as coisas, de fazer, para mim, o bom gerente é aquele que faz o projeto andar, tá? Então, ó, tem a personalidade social, ele de trazer, fazer aquela equipe, né? A política, conhecer a política, não é politicagem, né? Esqueça, não é politicagem, é política. A boa política, do bom vizinho, da boa liderança, né? Ter uma personalidade orientada a serviço, a entregar, e sistêmica, algo que seja sistematicamente. Bom, chegamos aqui numa parte que a gente vai falar mais de ferramentas. Então, vou fazer o seguinte: eu vou parar agora e volto na próxima aula. Bom, agora eu vou, até pelo comentário que a Su fez, eu vou tentar botar pelo menos uma aula num horário um pouco melhor, tá? Tá certo, pessoal? Então, eu vou parar aqui na página 52, slide 52, e volto a partir daqui, falando do que é, o que são os stakeholders. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença e assim que a aula tiver liberada, eu mando para vocês. Tá joia? Boa noite a todos, bons estudos. Já comece olhando isso aqui, pessoal. Tá? Olha, no fim aqui, vocês vão encontrar o meu e-mail, você pode entrar em contato também. Joia? Ok? Tchau, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.